Então vamos lá, vamos começar o primeiro aqui. Então, o primeiro tema, presta atenção, ó, a gente vai falar de exercício físico. Então, o primeiro tema, nós vamos falar sobre exercício físico. Então, segundo a OMS, o que é exercício físico, né? É quando você faz atividade que ela pode ter pelo menos de 150 a 300 minutos por semana. Né? Um adolescente, por exemplo, ele pode fazer 60 minutos de atividade física por dia. Por quê? Porque tem muita energia. Então, vocês correm no corredor, vocês correm no recreio, vocês jogam bola, jogam vôlei, jogam não sei o quê, né? Futebol, pique. Então, isso daí é normal para vocês, gastar energia. Então, o adolescente, ele acaba fazendo mais. Então, a primeira pergunta, ó, exercício físico são atividades planejadas que têm por objetivo melhorar a estrutura muscular, a flexibilidade e o equilíbrio? Vocês acham que está certo? Sim, então estão certo, viu? É assim que é o jogo. Então, por que parece que a pergunta é bem óbvia, mas é para a gente discutir? Então, por exemplo, agora a gente vai falar que o exercício físico ele é indispensável para a saúde mental, né? Então, assim, ó, por que será que o exercício físico faz tão bem para a saúde mental também? E aí, o que você acha, Matheus? Porque a gente se cansa, a gente se exercita. Por que será que o exercício físico faz bem para a saúde mental? Trabalha a mente. Porque trabalha a mente? Tem uma relação, sim. Porque quando você corre, por exemplo, melhora a saúde. O exercício faz bem para a mente, por quê? Por quê? O que vocês acham? Faz a gente trabalhar a mente. Faz a gente trabalhar a mente também. Por exemplo, se você vai jogar, né, um vôlei ou um queimado, você tem que trabalhar a mente, né? Planejar jogadas. Isso. Mas é só isso? Todo exercício físico tem que planejar a mente para correr, por exemplo? Correr é só você correr. Então. Mas por que correr, então, deixa você depois super legal? Super bem da mente? Você fica cansado e depois vai acontecer o que com cansaço depois? Você vai relaxar, era essa a palavra. Então, por isso que eu falei, parece que as perguntas são bobas, mas é porque eu quero construir junto com vocês o que a gente quer conversar. Então, por exemplo, relaxar é uma palavra-chave aqui para essa parte. Oi. Quais são alguns dos benefícios para realizar exercício físico? Manter o bem-estar físico e emocional, aumentar a dor da musculatura e estresse e diminuir a massa muscular. Manter o bem-estar físico e emocional. Então a gente acabou de falar disso. Então, a gente já sabe que a gente vai se cansar, depois de cansar a gente vai descansar, aí quando descansar a mente vai relaxar e aí a gente vai produzir hormônios bons para o corpo. Né? Endorfina, vamos produzir dopamina, que são hormônios que vão fazer a gente se sentir relaxado. Né? Isso é muito bom. Serotonina, que você vai andar e ver o ambiente, ver a natureza. Né? Ou, como né, o Pietro falou, vai correr na esteira, você não vai ver a natureza. Você não vai sentir o ar no rosto, você não vai ver o céu, mas está fazendo exercício também. Então vamos para o próximo. Idosos podem realizar exercício físico? Sim. Isso aí, muito bom, 602, ó. Muito bom. Os idosos podem realizar sim, mas tem que ter acompanhamento. Mas, vamos lá, vamos à explicação. Por que será que o idoso precisa de ter acompanhamento? É porque se não fazer excessivamente, ele pode acabar se machucando. Isso, pode se machucar se for excessivamente. O que mais que o idoso tem de diferente? Oi? Pode desmaiar se tiver, por exemplo, uma pressão alta ou uma pressão baixa. Porque o nosso corpo vai mudando com a idade. Então, a gente precisa de uma avaliação médica. Exatamente. Pode prejudicar o corpo vai mudando com a idade. Muito bem. É isso aí que a gente quer, que vocês participem assim. Tá vendo? Ninguém falou em cima do outro. Mas alguém quer falar alguma coisa do idoso? De diferente? Faz muito bem para a saúde. Faz bem para a saúde dele. Então, ele precisa fazer. Mas é atividade o quê? É atividade leve, né? Suave. Então, vamos lá. E com acompanhamento profissional. Mas o velho fica mais enfraquecendo. Isso. Então, o corpo fica... Ele falou aqui, ó. O corpo fica velho e vai enfraquecendo. Mas qual uma forma que a gente tem de evitar dele ficar fraco? Exercício físico.
Então vamos lá. Caminhar até o mercado e pedalar são formas de realizar exercício físico? Sim. Então vamos ver. Teve uma turma que errou essa aqui, hein? Ah lá, acertaram. Então, por exemplo, agora vamos explicar. Você mora do lado do mercado, foi lá e voltou, isso é exercício? Sim. Não. Não, porque você só desceu do prédio, saiu de casa e andou, mora do lado do mercado. Isso não é exercício. Exercício, lembra a definição inicial, ó, tem que ter constância. Lembra? 60 minutos, meia hora. Então, anda muito para chegar no que quer. Por isso que a gente falou, se você anda 4, 5, 6 quadras para chegar no mercado, é exercício. Por isso que essa resposta está certa. Tem gente que vai até de bicicleta. Eu, por exemplo, vou para o trabalho de bicicleta. Todo dia eu tinha que caminhar meia hora. Então, caminhar meia hora é exercício. Não sei onde você mora, se for bem longe. Então, então o que a gente viu? Que exercício físico é quando a gente se movimenta por um tempo contínuo, onde faz a gente ficar cansado, como a Júlia falou ali atrás, Então a gente fica cansado e aí a gente vai e começa a depois relaxar. Então, a gente caminhar ou andar, né, andar de bicicleta, tudo isso é atividade física. Então, o que vou sentir se eu estiver fazendo exercício em excesso? Eu acho que dores e cansaço. Isso aí. Então, é a letra A, né? Será que eu ia sentir disposição física e mental se você estiver fazendo em excesso? Não, né? A própria Sofia falou, você fica muito cansado. Então vamos lá. Então é A. Acertou também, ó. O corpo humano requer um tempo para ele poder repor sua energia. Aí o que vai acontecer quando a gente gasta muita energia? A gente fica cansado, mas também tem uma outra coisa que acontece com a gente quando a gente gasta muita energia. O que é? A gente fica com dor se você fizer excessivamente, né? Pegar muito. Então vamos lá, próximo. O que são as pessoas sedentárias? Que não realizam atividade física. Isso aí. Vocês estão muito bem. Teve turma que errou isso aí também. Então o que é sedentário? Isso. Então a pessoa, por exemplo, elas que vêm de longe andando para a escola, né? Que falaram também que vêm de muito longe caminhando. Não são sedentárias, porque estão fazendo exercício, porque estão caminhando. Vocês quando brincam lá embaixo, fazem exercício na quadra e tudo mais, exercício. Então, pessoas sedentárias são o quê? São aquelas que não fazem exercício, né? Não realizam atividade física e comprometem a integridade física e mental. Porque se você não fizer exercício físico, você também atrapalha a sua mente, tá? Então, vamos lá. O que é comum acontecer com pessoas sedentárias? Isso aí. Por que diminui a musculatura? Por que será que diminui a musculatura? Porque a pessoa que não faz exercício, ela pode dizer que ela não diminui o peso dela. E se ela vai comendo, só vai aumentando cada vez. Tem relação, mas vai aumentando o peso, mas ela não está treinando a musculatura. Lembra? Ela é sedentária. Se você não fortalece a musculatura, tipo, faz a esteira, ou anda, ou faz um peso leve, faz academia da praça. Academia da praça são aquelas que tem como fazer cardio lá também. Né? Não é só esteira, não. Tem outras formas. Então vamos lá, 8. Podemos fazer exercício na intensidade que achamos melhor? Não, precisamos o exercício da nossa função muscular. Então, vocês acham que essa é C? Sim. Então, vocês acertaram também. Outra turma errou essa. Não, a gente precisa adaptar. A gente não pode fazer exercício de qualquer forma. Acabei de explicar. Vira e mexe acontece ter ferimentos graves nas academias. Não sei se vocês já viram. É peso que cai na cabeça, é gente caindo de esteira. E vou fazer a qualquer custo. Fala, Pedro. Eu vi um vídeo no TikTok de um cara que a esteira estava muito veloz. Aí ele queria tentar impressionar a menina que estava do lado dele. Aí vai e cai. Aí ele vai lá, caiu. E o tombo da esteira é muito grave, né? Porque você vai para trás, você pode cair com o rosto, bater com a boca, quebrar dente, ter traumatismo, porque você vai para frente e depois te joga para trás. Então, assim, são 2 tombos, né? O primeiro e o segundo. Então, assim, é complicado. Então, assim, essa daqui vocês já acertaram também. Então, é importante consultar o profissional de educação física? Para quê? Sim, para realizar exercícios na intensidade correta e de forma segura. Isso aí.
aí, muito bom, B. Eu acho que vocês vão ganhar a gincana, hein? Fala. Essa explicação aqui, ó, vamos prestar atenção. A gente sabe que a intensidade ela tem que ser definida por um profissional. Você tem que sempre conversar com alguém. Por exemplo, quem vai à academia, né, se os pais permitem, ou vocês nem precisam de academia, vocês podem fazer exercício que vocês já fazem. Mas aí tem gente que quer ir. Se for, aí como o Pietro falou e outras pessoas já falaram, lá tem esteira, lá tem peso leve e sempre ter uma orientação, porque o adolescente antes de 16 anos não pode ficar fazendo musculação, senão você pode não crescer. Crescimento não é só corpo físico, é também amadurecimento da mente, entendeu? Cartilagens do corpo, né, que são as juntas. Existe a questão genética também, tá? Então a gente fica falando de crescer, crescer, crescer. Tem gente que os pais são pequenos. Então, se o pai e a mãe são pequenos, você não vai passar de muito tamanho. Então, tem que ver o tamanho dos pais, né? Não vai crescer muito. Não vai passar muito desse tamanho, melhor dizendo. Então, quem vai ficar pequenininho pode fazer academia. Não necessariamente, meu bem. Eu expliquei por quê. Porque o que acontece? Você vai prejudicar o amadurecimento intelectual do seu cérebro, das articulações. Isso tudo pode fazer mal para você. E aí, por isso que tem que evitar. Evitar o quê? Musculação, não é exercício. Exercício todo mundo tem que fazer. Então, vamos lá. Posso realizar caminhada com qualquer calçado? Não! Muito bem, isso aí. Se a gente não usa, o calçado adequado, o que pode acontecer? Pode machucar o pé. Machucar o pé. Pode criar calo. Tropeçar. Pessoas que usam sandália para ir correndo. Então, ela pode arrebentar. Isso. Oi? Isso, pode quebrar o pé, pode cair, né? Então, calçado adequado para realização da atividade física é o mais confortável. 11. A nossa frequência de refeições, ela fica modificada com a atividade física? Sim. Então, qual é a resposta? Sim, geralmente tenho mais vontade de comer. Não, comemos com a mesma frequência. Ou sim, sentimos menos fome. Qual é a resposta? Geralmente temos mais vontade de não. Eu acho que é mesmo. Então, o que acontece com a nossa frequência de refeições? A nossa frequência de refeições ela é modificada pela prática de atividade física? A gente faz mais exercício físico. O que acontece com as nossas refeições? Então qual é a resposta? C. Vou fazer a pergunta de novo. Ó. A nossa frequência de refeições, de comer, é modificada com a prática de atividade física? Sim. Não ou sim? Tenho dúvida. Aí essa aí vai ser que vocês vão errar então. Eu tenho minha dúvida. Eu como pouco, mas quando eu volto do meu treino, e aí, ó. Meu treino, é só, hein? Então você já respondeu a questão. O que vai acontecer? Então, pra mim, eu também tenho vontade de comer. Então é A, né? Então, vamos responder depois o Léo aqui, ó. Então, ó, é a A. É Léo, né? Então vamos lá, vamos explicar o que aconteceu aqui. Algumas pessoas, elas fazendo atividade física, principalmente quando começa, né? Quando está tendo a atividade logo no início, você vai sentir muita fome. Então vai comer mais. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Como o Léo falou, sua fome vai normalizar. E aí você tem que tomar cuidado. O ideal é que a gente tenha a refeição mantida, mas muita gente come mais quando faz exercício. Vai. Então, significa que seu metabolismo é acelerado, mas que também você está em fase de crescimento. Então, não vai adiantar muito você comer calorias. Agora, olha só. Uma pergunta, ó, preste atenção. Uma pergunta interessante. Uma pergunta que ela fez, que ela já vai sair e fez a pergunta. Então, o que acontece? Quando você tem uma alimentação, né, muito calórica, pode ser que ela não seja saudável. A gente vai falar disso numa outra aula também. Tá? Então, assim, não é porque a gente vai comer sempre não engorda que a gente tem que comer de tudo. Senão você vai comer coisas que fazem mal.
Então, mas você é uma pessoa que no recreio, você faz exercício, você corre, brinca, você deve ficar mais parada, né? Você faz exercício todo dia? Então, você está fazendo exercício todo dia, seu joelho está doendo, é porque você está com alguma lesão. Agora, se o joelho dói e você não faz nada, é falta de alongamento, é falta de exercício. Ou está fazendo exercício de forma errada. Então, você faz bastante coisa. Então você pode estar com lesão, né? Então, mas antes você faz alongamento, você faz aquecimento, não faz? Então, é importante fazer isso. Vamos lá, vamos até 16. Sim, judô e lutas marciais é um exercício físico. Jiu-jitsu também. Todas as lutas gastam energia. Então vamos lá. O que é musculação? É um exercício de força que usa vários pesos. É um exercício de corrida. É um exercício centrado em vários músculos sem peso. E aí? B. Musculação é um exercício de força com peso? É um exercício de corrida? É um exercício centrado em vários músculos sem peso? Então é A, né? Já ia errar, né? Aí, já ia errar. Então vamos lá. Então, ó, musculação, ela é o quê? É você ter que usar peso. Se não tiver peso, não é musculação. Por isso que a musculação ela não é recomendada para quem tem menos de 16 anos, porque pode também lesionar. Fala. Então, pique-pega, vôlei, queimado, tudo isso é exercício físico, né? Pular corda, todas essas atividades todas são muito boas para poder fazer exercício. Mas a musculação é diferente, a gente tem que lembrar que a musculação... Então vamos lá, musculação pode ser feita por qualquer um? Não, idosos não podem fazer. Sim, basta ter idade suficiente e acompanhamento profissional. B. Então é B. Então, certo? Acertaram? Então vamos lá. Gente, não é recomendado. Quantos anos, ó? A partir de 16 anos. Isso aí, tá escrito ali, só para vocês lembrarem. Então, 16 anos. A partir de 16 anos. Acompanhamento. Começar a fazer musculação depois, você precisa ter acompanhamento médico ou pode... Então, primeiro tem que ir fazer o exame no posto de saúde para ver se você está apto para fazer exercício físico. Por quê? Algumas pessoas têm problema no coração e não sabem. Algumas pessoas têm algum problema no sangue e não sabem. Tem pressão baixa e não sabem. Aí é importante ir, tá? É recomendado às pessoas idosas realizar exercício físico em qual intensidade? Moderado. B. Então, é B ou é C? Quem acha que é B, levanta o braço. Quem acha que é C? Quem acha que é C? Ninguém? 3 só. Então, moderada, né? Erraram. Qual o exercício físico que o idoso pode fazer? Suave, né? Então, agora vamos para a próxima. 15. A prática de atividade física promove saúde em quais níveis? Físico e mental, já falamos. Então é muito importante, porque o exercício reduz a ansiedade, ele faz que a gente se sinta melhor, né? Então vamos lá. Agora a última questão, hein? O que é obesidade? É uma doença causada por alimentação ruim e desbalanceada. É uma doença em que a pessoa tem excesso de gordura. Quem acha que é A, levanta a mão. Eu acho que A já ganhou. Então vamos ver se é A. É a doença causada somente por... Então, mas quem acha que é a B, levanta o braço. A B não ganha. Então vamos ver a A. Erraram também. Quase.
Por que não é A? Porque está dizendo que a alimentação ruim e desbalanceada é o que causa. Mas tem gente que é magra e que tem alimentação ruim e desbalanceada. Entendeu? Então vamos lá. A D é uma doença em que a pessoa... Não, mas você faz balé, faz um monte de coisa. Então você gasta muito exercício, muita... Então vamos lá, é a B aqui, ó. E B. Agora acabaram.